Muito cuidado com as distrações. Oi, eu sou a Laura, cristã e adoradora e influenciadora do Reino de Deus. Nesse vídeo eu quero falar para você tomar muito cuidado com as distrações que o inimigo tem implantado na sua caminhada, para você não executar aquilo que Deus tem tanto te pedido para fazer, e que depois disso muita coisa vai destravar na tua vida e você finalmente vai viver os planos e o propósito que Deus tem para você. Eu anotei esses dias para trás aqui num papelzinho e eu queria muito que você guardasse essa frase assim, ó, e se possível, anota num post-it e coloque em cima da tua cama pra você não se esquecer disso. O inimigo não pode roubar as suas promessas, mas ele pode roubar a sua mente. Espero que esteja aparecendo. Grava isso agora na sua cabeça. Guarda no teu coração. E entenda que o inimigo ele não vai conseguir roubar as promessas que Deus tem pra você. Vai acontecer, até porque Deus é fiel e ele não mente. No tempo de Deus. Mas o quanto antes você prestar atenção nos detalhes, ficar sensível à voz do Senhor, obedecê-lo naquilo que ele tem te pedido. Ó as distrações aí, ó. Até porque o inimigo pode usar até um picolé pra te distrair. Eita, Glória, eu vou falar! Então, como eu estava dizendo, Deus ele é fiel, ele vai cumprir. Quando ele faz uma promessa, ele não volta atrás. As coisas vão acontecer. Mas eu comecei a entender a forma como Deus nos trata nesse tempo, para que a gente se prepare para o cumprimento e o recebimento das promessas. E nessa caminhada, não significa que o Senhor deixou de estar no controle e que ele literalmente deu total liberdade para o inimigo fazer o que bem entender com a sua vida. Depende de duas coisas. A liberdade que eu dou para o inimigo, me oprimir. E a segunda, Deus pode aproveitar dessas situações para nos fazer crescer muito e nos ensinar o que ele quer nos ensinar. Cuidado com as distrações. Tem coisas que vai parecer que estão certas você fazer, porque condizem com o plano e com o que Deus te chama a fazer. Mas essa frase tem ecoado muito na minha cabeça. Muitas vezes estamos com as motivações certas, mas fazendo da maneira errada. Dentro de nós há uma chama, um arder para fazer e executar aquilo. Sentimos alegria e queremos fazer aquilo, mas nos sentimos procrastinados, parados, paralisados. Não estamos conseguindo sair do lugar. São as distrações. Outra coisa que Deus tem falado muito comigo, quantas vezes nós depositamos a nossa energia em coisas, pessoas e lugares errados. E quando nós precisamos de energia para fazer aquilo que realmente tem a ver com o nosso chamado, o propósito e o plano que Deus tem para nossas vidas, nós estamos completamente esgotados. Isso são distrações do inimigo. Ele não vai roubar o que Deus tem para fazer na sua vida, mas ele vai te distrair ao máximo para que isso atrase o máximo possível. E na verdade, a maior intenção do inimigo é te roubar, te matar e te destruir. Ou seja, no final ele quer mesmo que você desista e não faça nada do que Deus tem pra você. Esses dias pra trás eu estava num tempo devocional com o Senhor e pensando quantos filhos, quantas pessoas deixaram, abandonaram o seu chamado, os planos do Senhor, porque ficaram esgotadas, cansadas e desistiram e deixaram de viver uma vida maravilhosa e extraordinária com Deus. Se você, essa pessoa, que está neste lugar, saiba que o Senhor está te chamando. Ainda há tempo de recomeçar, ainda há tempo de fazer acontecer conforme Deus quer para a sua vida. E isso começa em não usarmos as forças dos nossos braços, ou seja, vão ter momentos que nós não vamos aguentar nem ficar de pé. E é nessa hora que você precisa ir para o teu secreto, se render ao Senhor por completo e orar. A palavra de Deus é muito clara, não fiquem ansiosos por coisa alguma antes, sabe? Mostrem a Deus o que vocês estão sentindo, com orações, súplicas, ações de graças. E só assim nós vamos conseguir colocar o Senhor o quê? No controle de novo das nossas vidas. E talvez, querido, o Senhor até permita que você passe por um deserto. Eu tenho ouvido muito isso. O Senhor tem me mostrado bastante que quando Ele nos separa, sabe? É porque Ele nos quer em silêncio. Ele nos quer sensíveis à voz dEle. Pra gente escutar, obedecer e seguir os caminhos. Nós sempre oramos. Senhor, guia os meus passos, guia os meus caminhos. Mas quando Ele vem guiar, a gente não obedece. A gente não se posiciona. Se apressa, não tem paciência em esperar o tratamento de Deus em nossas vidas. E sim, talvez o Senhor vai permitir você passar por um desertinho aí, um tempo de tratamento. Talvez Ele tire pessoas do seu caminho e te deixe sozinho, humanamente falando. Porque espiritualmente Ele sempre está conosco. Pra que isso, Laura? Pra você diminuir o volume de vozes externas, das distrações. Para você finalmente reconhecer a voz do seu bom pastor. A palavra me diz que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Você tem reconhecido a voz de Deus? Ou está confuso aí? Que voz é de quem? Quando é a voz dele? Se está confuso, saiba. É tempo de você
mudar essa situação. É tempo do Senhor abrir os teus olhos. É tempo de você se aprofundar em relacionamento com Deus, porque Deus não é um Deus de confusão. Ele é o Deus da paz. O Senhor traz paz em nossos corações, mas tudo condiz com a palavra dele, com a vontade dele, com os planos da vida dele para você. Agora, quando nós estamos confusos demais, bagunçados demais, desorganizados, fica meio complicado do Senhor agir, porque nós limitamos o agir dele na nossa vida. Há tanta bagunça, tanta confusão, que aquilo que ele deseja fazer em nós não tem espaço, porque na caminhada dele até nós tem tanto lixo, tanta bagunça, tanta distração, que fica difícil o Senhor chegar perto de nós para executar o que ele quer executar. Deus é um Deus de luz, ele não habita onde há trevas. E se dentro de nós existem trevas, nós precisamos entregar para ele resolver, para ele nos limpar, para ele trazer a luz dentro de nós, para que isso se dissipe, para que finalmente nós estejamos vazios, para que ele nos enche e cresça. E finalmente nos conduza nos caminhos certos. Eu vou dar um exemplo para vocês de motivação certa, mas as ações erradas, né? Gente, faz muito tempo que o Senhor me chama a vir gravar vídeos pro YouTube, mas já faz mais ou menos um ano que eu estou sendo distraída pelo inimigo. Uma das coisas que mais me tira o foco é isso aqui que está sendo usado para falar com vocês, meu celular. Eu trabalho com o Instagram, né, com rede social, desde 2019, mais ou menos, 2018. E eu fui crescendo aqui, né, nas redes sociais com uma mentalidade, um padrão de posicionamento, de divulgação, de aparecer. E desde quando eu converti, fui inserindo o Senhor nisso. Não me anulei por completo como a Laura influenciadora e deixei ele me restabelecer. Eu fui levando. E o que aconteceu? Eu comecei a ter algumas crenças limitantes a respeito dos trabalhos na internet, me inspirando em outras pessoas e tentando executar talvez da mesma maneira. Uma coisa que eu sempre aprendi é que a gente sempre tem que estar buscando referências, postando coisas em alta. Então isso me sugava muito das minhas energias e do meu tempo. Então quantas vezes eu passei horas e horas só rolando o feed, rolando assim, sabe? Pegando o celular e olhando as coisas para poder me inspirar e ter ideias. Mas pasmem, os horários que eu fazia isso geralmente era depois de um dia cheio de trabalho, de agenda, de cumprimento de obrigações, e eu fazia isso antes de dormir. Motivação certa, jeito errado. Antes de dormir, era hora de eu descansar, de eu fazer a higiene do sono, de eu me, sabe, entregar nas mãos do Senhor tudo aquilo que eu queria fazer e deixar para o próximo dia. E o diabo me pegava nisso, porque eu achava que estava fazendo certo. Não, eu tô aqui olhando, pegando referências, vai ser legal, amanhã eu vou criar. Mas na realidade é que eu trazia o amanhã para hoje, porque aquilo me gerava ansiedade. Eu queria gravar, fazer as coisas exatamente naquele momento. Eu ficava super ansiosa, animada para fazer as coisas, mudar de vida, fazia plano. Sabe aquela coisa que a gente fala, cara, amanhã vai ser um novo dia. Quando eu acordava, era o mesmo dia, era a mesma coisa, era a mesma realidade. Eu não conseguia sair do lugar. E muitas vezes eu até esquecia das ideias que eu tinha tido na noite anterior, porque não era a hora. E eu comecei a perceber que eu fui levando isso por muito tempo, gente. Eu não conseguia me organizar. E eu não tinha enxergado que o meu problema estava na organização da minha vida. Tudo começa no sono, o tempo de sono, a hora que eu acordo. Como eu inicio a minha manhã para viver o meu dia. E se hoje eu tô aqui gravando isso para vocês, podem ter certeza que eu passei por um deserto muito grande, que eu fui muito tratada por Deus. Demorou para eu me posicionar, para eu entender o que eu tinha que fazer, mas eu dependi do Senhor para cada dia e etapa desse processo. E eu abracei esse processo e falei, Senhor, chega, acabou. Eu quero mudar de uma vez por todas a minha vida e viver aquilo que o Senhor tem me chamado a viver. E Ele me chamava a vir gravar esses vídeos aqui no YouTube. Eu preciso compartilhar com vocês as histórias que eu tenho com Deus. Eu preciso trazer para vocês testemunhos maravilhosos, as experiências que eu tenho no secreto com Ele. Eu tenho tanto, tanto para trazer para vocês. E aquilo eu estava retendo, sabe? Muitas vezes o diabo faz a gente reter as coisas para nós porque nós estamos tão exaustos, cansados, frustrados que a gente não consegue nem ampliar, nem espelhar, nem refletir a luz de Jesus. É isso que Ele quer, nos matar, roubar e destruir. Ele quer nos matar espiritualmente. Ele quer nos matar mentalmente. Ele quer roubar de nós as bênçãos de Deus, Ele quer roubar de nós, sabe, os planos, mas ele não frustra os planos de Deus, mas Ele quer, sabe, e no final Ele quer nos destruir por completo, Ele quer que a gente literalmente, sabe, bata as mãos e fala, desisto, eu desisto, é isso que Ele quer. Então se você chegou nesse ponto, se você passou por isso, chegou o momento de você falar, não, eu vou recomeçar, porque Cristo é comigo e eu posso nele todas as coisas. Sou mais que vencedor em Cristo, mas não é só você sozinho, é em Cristo, é com Cristo. É participando das coisas do reino, é lendo a palavra, é tendo o seu secreto, sabe? Cuidando do seu relacionamento diário com ele, porque aí ele vai te moldar e vai te capacitar.
Ele vai abrir os teus olhos, te mostrar, ó, isso tá errado, isso tá certo, isso tá errado. E aí você precisa começar a buscar reconhecer a voz de Deus. Tem que ficar muito claro quando é a voz do diabo sobre a sua mente, para que você repreenda, sabe? Tem que ficar muito claro isso. Para você conhecer a voz do seu bom pastor, você tem que passar tempo com ele. Quando você entrar numa estação de deserto, você vai olhar diferente a partir desse vídeo agora. Você vai olhar assim, se eu tô nesse deserto é porque Deus vai me levar mais profundo no relacionamento com ele, então eu vou ficar de olho atento nas coisas que Deus vai fazer e eu não vou desistir, desanimar, reclamar, murmurar. Eu posso chorar no colo de Deus, eu posso realmente sofrer pela situação que eu estou enfrentando, mas eu vou olhar, Senhor, o que tu queres fazer nesse tempo? O que o Senhor quer me ensinar? Onde o Senhor quer me levar? Me mostra, abre os meus olhos, me revela a verdade, traga tua luz sobre mim, tudo que está em trevas, tudo que está escuro, tudo que está escondido, traga a luz e me revele. Nesse momento, o Senhor vai começar a te mostrar. E aí é hora de você começar a tirar. Tiro isso, tiro aquilo, tiro isso. Se posicione se você realmente quer mudança de vida, se você realmente quer viver o propósito de Deus pra você, de execução. Se você quer sair desse lugar que você está parado, procrastinado, você nunca sai do lugar, talvez sejam as distrações. O diabo tem te distraído, roubado a tua energia, e quando você vai fazer o que você realmente precisa fazer, você não tem força, você não tem ânimo. E o que eu precisei fazer para organizar a minha vida? Eu precisei recomeçar. Eu precisei parar tudo que eu estava fazendo, literalmente. Eu fiquei mais ou menos 2 semanas sem aparecer nas redes sociais, e nesse tempo eu mergulhei em relacionamento com Deus, vim pro secreto, orei, clamei, passei tempo com ele, chorei, perguntei, questionei, orei, e falei, por favor, muda a minha vida. E a partir de agora eu recomeço dia após dia, de acordo com a tua vontade. Cada dia meu, cada detalhe, cada hora, cada segundo, eu vou viver conforme a tua palavra, a tua vontade e os teus comandos. Sabe, às vezes tem hora que a gente precisa dar um reset, igual um computador, reiniciar. Mas o mais importante é organizar, se organize. Sabe por quê? Deus não age na desorganização. Eu percebi que eu estava trazendo uma desorganização de muitos anos e tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Outra coisa, não tente fazer tudo de uma vez, sabe? Tudo ao mesmo tempo. Vai devagar, porque Deus, ele não é um Deus de pressa, de confusão, de dúvida, de bagunça e ansiedade. O Senhor é o Deus da paz. O Senhor é o Deus da organização. O Senhor é o Deus do tempo, que te guia, te mostra com clareza as coisas. Se está confuso e duvidoso, não é o Senhor. Você precisa orar mais. Você precisa ter certeza das coisas conforme a palavra de Deus. E aí é claro que você precisa andar segundo a luz da Bíblia Sagrada. É o nosso manual. Se você não passar tempo lendo isso aqui, você não vai reconhecer quando for a voz do Senhor. Então preste muita atenção. Tem pessoas que estão paralisadas porque virou tanta bagunça, tantas vozes, deixou entrar tanta coisa que se perdeu, se desgastou, se frustrou, se esgotou. Então é hora de você parar tudo e entrar num tempo de deserto, entrar num tempo de tratamento de processo e pedir, Senhor, eu sei que esse tempo vai ser pequeno perto da vida maravilhosa que nós vamos ter depois que eu entender o que eu preciso arrumar, organizar e melhorar na minha vida, sabe? Depois que eu entender o que eu preciso fazer, eu vou começar aos poucos, dia após dia, vivendo à luz da tua palavra, tendo relacionamento contigo, e não vou tentar dar conta de fazer tudo de uma só vez, porque isso é tentar com as forças dos nossos braços, isso é fazer da nossa forma. Eu vou aos poucos, o Senhor vai me ajudando e me elevando de nível, me ajudando a alcançar cada vez mais, mas no Senhor, porque você vai falar isso pra ele, eu não consegui, eu vou te falar, eu não consigo isso, me ajuda. Tô fraco, me ajuda. E na força do Senhor, porque a palavra diz, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Então, se você não está se fortalecendo em Cristo, você não vai conseguir todas as coisas. Você não vai conseguir executar o que você precisa. Cuidado com as distrações. O diabo adora fazer isso. Ele coloca distrações no nosso caminho que parecem que são as coisas certas, mas na realidade estão nos distraindo do real foco que nós devemos colocar em Deus e nas coisas de Deus. Está nos desgastando, nossa energia está indo embora com isso e a gente não sai do lugar. Fica num ciclo e nunca sai do lugar. Nunca se movimenta, nunca se posiciona, nunca faz. Então o Senhor começou a me tratar nisso. E galera, faz 1 ano que eu tô nesse tempo de tratamento. E agora eu tô aqui gravando esses vídeos pra vocês. Eu não pretendo parar. É uma luta diária, eu sei que eu tô trazendo a palavra de Deus e o diabo vai tentar me paralisar de todas as formas. Orem pela minha vida como eu oro pela vida de vocês, para que o Senhor abra os nossos olhos, nos mostre a verdade, nos faça enxergar aquilo que está errado, confuso, bagunçado e nos ajude a colocar as coisas no seu devido lugar.